Olá, terceiro ano, vamos para mais um dia de aula, caminhando aí a nossa semana, hoje terça-feira, começando um mês novo, setembro, 1º de setembro, terça-feira, hoje aulas de matemática, ciências e também da nossa teacher Josiele, então separe os seus materiais, tá? Hoje nós vamos trabalhar em matemática com caderno, porque o nosso livro de matemática a tia já finalizou, tá? Lembrando, aqueles que ainda não finalizaram o livro de matemática nós já terminamos, tá? Finalizamos ele na sexta-feira. Não tem mais nenhuma atividade no livro de matemática para ser realizado. Ele acabou, tá? Agora nós estamos aguardando aí o quarto livro. Então, enquanto o quarto livro não chega, nós vamos trabalhar com o caderno, tá? Caderno de matemática, lembrando que fez atividade, mandou foto para a titia, porque é um trabalhinho para testar os seus conhecimentos de multiplicação. Fez, terminou, mandou a foto para mim, tá? E também vamos trabalhar em artes. Nós já vimos um dos elementos que compõem o nosso planeta na aula passada, que é o ar, né? Hoje nós vamos terminar de ver os outros dois elementos que compõem a Terra, tá? Que são as rochas e o solo. Aí nós vamos fechar os três elementos do nosso planeta: ar, minerais ou rochas e o solo, tá? Então vocês vão trabalhar o caderno de matemática e o livro de ciências e também o livro da tia Josiele, que ela vai estar trabalhando com vocês em inglês, tá? Então separem esses materiais que a tia está esperando por vocês. E não esqueçam que hoje as explicações são com a minha amiga tia Ingrid. Então, ó, ligados nas dicas da tia Ingrid, tá bom? Pra fazer os deverzinhos bem bonitos. Mandem as fotos, hein, pra titia da atividade de matemática que a tia pediu. Fica ligado na tia Ingrid, hein, que a tia vai saber se vocês estão ligados, hein? Vamos lá, separando os materiais que a tia pediu, tá? E toda a atenção na professora Ingrid do terceiro ano da manhã, tá bom? Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom dia, meus amores do terceiro ano A, boa tarde, meus amores do terceiro ano B. Bom, hoje já é terça-feira, 1º de setembro. Olha, chegamos a setembro, graças a Deus, falta pouquinho aí pra gente finalizar o ano, né? Enquanto isso não acontece, nós vamos seguindo com as nossas aulas, tá? Hoje nós iremos trabalhar com o livro de ciências, iremos fazer da página 26 até a página 29, tá? Onde nós iremos falar sobre as rochas, a formação da rocha, sobre o solo, as características do solo, a formação do solo, tá? Depois, no caderno de matemática, vocês irão copiar, tá? Não queremos folha impressa, nem eu, nem a tia Mirinha, tá bom? É copiar ali no caderno com a letrinha linda de vocês, caprichando, certo? Onde vocês irão copiar algumas atividades de multiplicação e alguns probleminhas também, tá? Vamos aí colocar a mente para trabalhar, exercitar a mente, para que vocês fiquem assim craques na multiplicação, certo? Bom, então hoje iremos trabalhar essas duas matérias, tá? Não esquecendo da nossa teacher, certo? Tia Josiele, que hoje também é dia dela, tá? Então separem aí o material de vocês para nossas aulas de hoje. E lembrando do recadinho que a tia Mirinha deu ontem, falando sobre a nossa bandejinha. A minha também já está ali separada, já lavei, tudo bonitinho, tá? Quem ainda não foi pegar o material na escola, corre lá, garante lá o seu material para que juntos, na quinta-feira, nós possamos fazer aí nossa atividade de arte, tá bom? Então, quem ainda não foi lá na escola, tanto pegar as atividades impressas na folhinha, tá? Quanto o material que vocês irão utilizar para estar fazendo essa atividade de artes na quinta-feira, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aí com matemática, tá? A tia vai estar dando as explicações para vocês das atividades que vocês irão fazer no caderno e logo depois nós iremos para ciências, tá? Então vamos lá.
Bom, então vamos lá. Matemática, tá? Vocês irão copiar essas atividades, não esquecendo do cabeçalho, tá? Tudo bonitinho, com a data, o nome da sua professora e o nomezinho de vocês, certo? Bom, e aí vamos para a atividade. Número 1, calcule o resultado das multiplicações. Não se esqueçam de armar as continhas, ok? Então, não vão só apenas colocar o resultado aqui, não, certo? Vão armar a continha aqui ao lado, embaixo de cada uma delas, para vocês assim estarem fazendo a continha e obtendo o resultado aqui ao lado, tá? 12 vezes 4, 412 vezes 2, 211 vezes 4, 331 vezes 8, tá? Molezinha aí para vocês, hein? E logo depois, no número 2, pintou problema. Os técnicos de basquete, de futebol, de vôlei de um clube pediram ao departamento de esportes a compra de algumas bolas novas. Com base na tabela a seguir, calcule quanto o clube vai gastar, sabendo que eles compraram 3 bolas de basquete, 2 de futebol e 6 bolas de vôlei, tá? Então aqui nós temos, ó, o preço, tá, de cada bola. O de basquetebol custou R$123, a de futebol 142 e a de vôlei 120, tá? E aqui tá a quantidade de bola que cada um comprou. 3 bolas de basquete, ou seja, 3 bolas de basquete, tá? 2 bolas de futebol, 2 bolas de futebol e 6 bolas de vôlei, certo? Então aí vocês vão fazer a multiplicação de acordo com o valor e a quantidade de cada bola que esse clube comprou, certo? Vão armar aqui as continhas, tudo certinho. E depois, o clube vai gastar ao todo na compra das bolas. Se é ao todo, o que vocês irão fazer depois? Vão pegar o resultado das 3 continhas aqui, irão somar os 3 resultados para vocês descobrirem quanto que ele gastou ao todo, tá? Ao todo já está falando, juntando basquete, futebol e vôlei, certo? Então, é isso que vocês irão fazer na letra A. Primeiro, a multiplicação de cada um deles. Depois, vão juntar os 3 resultados e vão somar. Para quê? Para vocês descobrirem quanto que ele gastou ao todo, certo? Letra B. Alexandre comprou um par de tênis e pagou 5 parcelas de R$23. Quanto Alexandre pagou pelo tênis? Também molezinha esse probleminha aí, né? Não é nem um probleminha isso. Então, vamos lá. Se ele pagou 5 parcelas de R$23, o que vocês vão fazer? Vocês vão armar a continha do valor da parcela pela quantidade de parcelas que ele pagou. Fez a multiplicação, fez a continha, resultado aqui embaixo, certo? E depois aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir, vocês vão desvendar os números aqui para poder saber qual número daqui que deu esse resultado, certo? Tá assim, ó. Vamos ver se você é mesmo craque da multiplicação. Complete corretamente os espaços. Então, vamos lá. Vocês têm a tabuada aí armada? Não tem? Opa, então vamos lá. Armando aí a tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, até 10, tá? Como eu já havia falado outras vezes, deixa a tabuada armada lá no finalzinho do caderno de vocês, para quando ocorrer situações assim, vocês correrem lá na tabuada e descobrir qual é o resultado, tá? Então, vamos lá. Algum número vezes algum outro número é igual a 25. Que números são esses aqui? Que multiplicados dá 25. 4 vezes algum número que dá 24. Qual é esse número multiplicado aqui por 4 que dá 24? Depois, algum número multiplicado por algum outro número dá 81.
Quais são esses dois números aqui multiplicados que o resultado dele é 81? E em letra D, 8 vezes algum número dá 72. Qual é esse número aqui multiplicado por 8 que dá 72? Então, a atividade de matemática é essa, tá? Super mole aí, mole, fácil, tá? Para vocês estarem realizando essas atividades de hoje. Lembrando que vocês irão copiar, tá? Não é folha impressa, copiando no caderno de matemática de vocês, com a letra de vocês aí caprichando, tá? Um recadinho aí, uma frase aí para nossa edificação, tá bom? Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar mais uma vez. Essa frase é de Thomas Edison, tá? Então aí ficaremos aí com essa frase de incentivo, tá? Para que nós nunca podemos desistir, tá? Então sempre iremos tentar e tentar até que um dia a gente vai conseguir acertar e chegar lá, tá? Então desistir jamais, desistir é pros fracos, né? Tá aqui, ó. A maior fraqueza é desistir, tá? Então desistir é pros fracos, não somos fracos. Somos espertos, somos inteligentes e somos capazes, certo? Então vamos lá, meus amores. Caprichem aí na atividade de matemática de vocês, certo? E agora iremos passar para ciências, tá? Então peguem aí o livro de ciências, abram na página 26 para vocês acompanharem a leitura junto comigo. Bom, então vamos lá, na página 26 nós iremos falar sobre as rochas e minerais, tá? Mas antes de começar a explicação, a tia vai colocar um vídeo para vocês assistirem, para vocês verem, tá? Falando sobre esse conteúdo aí, e logo depois nós vamos voltar com as explicações, tá? Então prestem atenção aí no vídeo, ok? E logo após vamos voltar com a explicação. No vídeo de hoje, vamos conhecer as rochas, os minerais e o solo. As rochas são pedaços sólidos e duros. A rocha é uma junção e mistura de diversos minerais. O nosso planeta, Terra, é um planeta rochoso. Os tipos de rochas podem ser divididas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas estão relacionadas ao fogo e o calor. Se formam a partir do endurecimento do magma vindo do interior da Terra. As rochas sedimentares são basicamente restos de outras rochas que foram levadas pela água ou pelo vento que se juntaram com outras rochas. A rocha metamórfica é formada pela modificação de uma rocha que já existe, podendo mudar sua cor, formato e tamanho, seja pelo calor ou pela água. Os minerais é o elemento menor de uma rocha, ou seja, os minerais são exatamente os pedacinhos que formam as rochas. Já
Jazida mineral é o nome que se dá a um determinado local onde possui um tipo de mineral em muita quantidade. Um exemplo disso é uma mina de ouro. Bem, vamos lá. O planeta Terra é um grande corpo rochoso revestido por água e gases. As rochas são os componentes naturais da parte sólida da superfície terrestre. Elas podem estar cobertas por solo ou por água. As rochas formam montanhas e morros. Os pequenos fragmentos de rochas formam a areia e o cascalho dos rios, por exemplo. Elas são compostas de diferentes substâncias sólidas chamadas minerais. Uma rocha pode se formar por um ou vários tipos de minerais. Aí nós temos aqui, ó, o granito, tá? Que ele é composto por 3 minerais diferentes, certo? Tá? E que esses 3 componentes são? É o quartzo, tá? Eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas o outro é o feldspato e mica, tá? Então, o granito, ele é composto por esses 3 minerais diferentes, certo? Quartzo, feldspato e mica, tá? E o outro aqui do lado, o quartzo, é formado por um mineral, que é esse aqui, ó, quartzo, tá vendo, ó? O granito é formado também por essa composição aqui, como eu falei, tá? É o quartzo. Essa composição, esse mineral aqui, ele é o quartzo, certo? E depois aqui embaixo tá assim. Cada mineral apresenta uma característica. Por isso, rochas compostas de diferentes minerais têm características diferentes. Aí nós temos aqui, ó. A pirita é um mineral com brilho metálico. E o outro aqui, o diamante, é o mineral mais duro que existe, tá? Então, esses aqui são outros tipos de minerais, tá? Que são compostos aí de diferentes maneiras, tá? Que é esse aí é a pirita, como a tia havia falado, tá? Com brilho metálico. Ele resplandece esse brilho aí como se fosse um metal. E o diamante aí, que é essa pedra preciosa, né, que muitos aí garimpeiros até hoje procuram, né, por essa pedra preciosa, por esse mineral, tá? Então, esses são alguns tipos de rochas, tá, e minerais aí que nós iremos ver no decorrer das nossas atividades, certo? Aqui, essa imagem aqui é da montanha de Roraima e essa imagem aqui é de 2015, certo? Indo para a próxima página, página 27. Temos aqui a atividade. Observe as imagens e leia as legendas para responder as questões. Então, prestem bem atenção nessas duas imagens, tá? Essa aqui é uma pedra ardósia, tá? É uma rocha dura, muito usada em revestimento de piso. É um piso verde, na verdade, tá? A ardósia, geralmente, ela é verde, tá? E aqui nós temos aqui essa escultura, né? A pedra sabão é uma rocha que se desgasta com facilidade e é muito utilizada em esculturas, tá? Como vocês estão vendo aí no livro de vocês, essas duas imagens aqui, que é de coruja, né? E aí tem atividade aqui embaixo. Por que essas rochas apresentam características diferentes? Então, aqui, por que essas duas rochas, tá? Elas são diferentes, apresentam características diferentes. Aí vocês irão responder de acordo com as imagens, de acordo com o tipo de rocha que cada uma delas apresentam, tá? E vocês vão estar respondendo aqui. A pedra sabão poderia ser usada para revestimento de piso? O que vocês acham? Se aqui já está falando que se ela se desgasta com facilidade, ela seria adequada para usarmos como revestimento de piso? E depois? Utilize as palavras do quadro para completar o esquema. Então, nós temos aqui
solo, materiais, minerais, rochas. São compostas de substâncias chamadas pontinho, pontinho. Quais são essas substâncias aqui, tá? E aqui tá, vocês podem perceber que tá ligando uma à outra, tá? Delas obtém o quê? O que que se obtém dela? E seu fragmento faz parte do... Então, o fragmento das rochas fazem parte de quê, tá? O ser humano, assim como outros seres vivos, interagem com o solo. Mas afinal, o que é o solo e como ele se formou? O solo se localiza na camada mais superficial da crosta terrestre e é composto basicamente por rochas fragmentadas, matéria orgânica, seres vivos, minerais, água e ar. Os processos naturais relacionados ao desgaste e à fragmentação das rochas na crosta terrestre são conhecidos como intemperismo. Ele pode ocorrer em razão de variações de temperatura, da ação da água, do vento, dos seres vivos e outros fatores. O processo de formação do solo ocorre quando as rochas, pela ação do intemperismo, sofrem modificações e se fragmentam. Ao mesmo tempo, a matéria orgânica, a poeira e os sais minerais, trazidos pelo vento e pelas chuvas, se misturam aos fragmentos de rochas. Além dos fragmentos de rochas e da matéria orgânica, o solo apresenta seres vivos que nele habitam. Mas então, todos os solos são iguais? Não! Conforme suas características, nós temos tipos diferentes de solos, como por exemplo, solo orgânico, solo arenoso e solo argiloso. As características que definem os tipos de solo são cor, textura, porosidade e a permeabilidade. Então vamos lá. Os solos podem apresentar colorações diferentes, podendo ser mais escuros ou mais claros, dependendo do principal componente que o compõe. Já a textura do solo está relacionada ao tamanho das partículas que o compõem. Geralmente, quanto menores as partículas do solo, mais elas se agregam. Entre essas partículas do solo existem espaços, formando o que chamamos de poros. Essa característica do solo é conhecida como porosidade. Já a permeabilidade está relacionada com a capacidade de o solo deixar passar água e ar entre seus poros. Quanto mais permeável o solo, mais rapidamente a água passa por seus poros. Assim, a permeabilidade do solo também está relacionada à porosidade. Quanto maiores o tamanho e a quantidade de poros, mais permeável será o solo. Por hoje é isso, pessoal. Até mais. Solo, nós falamos sobre as rochas e os minerais, agora sobre o solo, tá? Vamos falar aqui sobre a formação do solo. O solo é uma mistura de restos de seres vivos, fragmentos de rochas, ar e água. Nós até vimos esse exemplozinho nas aulas passadas de ciências, né? Onde nós já falamos do solo, do ar, né? Das rochas, e aqui estamos continuando falando mais um pouquinho sobre ele, tá? O solo leva muitos anos para se formar e está sempre mudando. Existem muitos tipos de solo e cada um apresenta características próprias, que dependem das rochas que deram origem a ele. Processo de formação de solo. A formação do solo é um processo lento de transformação das rochas e depende de muitos fatores. Então, nós temos aqui o primeiro, que vocês estão vendo que é completamente pedra, tá? O segundo aqui, que já é um pouquinho diferente, tem as pedras, as rochas, um pouquinho de terra aqui em cima, né? Com um pouquinho só de vegetação. E aqui o terceiro já bem diferente, né? Nós temos aqui já 3 camadas diferentes. A rocha, esse aqui, né? Que é o subsolo. E temos aqui em cima essa vegetação mais, né, colorida, mais bonita. E tem aqui, ó, representação fora de proporção, número 1, que é essa imagem aqui.
A rocha fica exposta à ação do calor do sol, da chuva, do vento e as mudanças de temperatura ao longo de muitos anos. Essa exposição cria rachaduras que fragmentam a rocha, que é essa imagem que vocês estão vendo, ó. Como aqui foi falado, né, ao longo dos anos, com a chuva, com os ventos, com o sol, né, muito quente, e aí tudo isso influencia para que essa rocha aqui ela vá, ó, se deteriorando, formando essas pequenas formação de rochas aqui, tá? Vocês podem perceber que essa imagem aqui, ó, ela vai modificando. 2. O ambiente criado pelos fragmentos de rocha, assim como o ar e a água, acumulados entre esses fragmentos, possibilita a vida de plantas, de pequenos animais e que degrada ainda mais a rocha. Restos de seres vivos se acumulam em camadas, formando a matéria orgânica do solo, tá? Que é essa imagem aqui, que vocês já estão vendo que é o segundo. Então, essa é a formação dele, tá? De acordo aí com o ar, a água, né, que se acumula no solo, ou seja, vai impermeabilizando, vai infiltrando no solo, tá? E vai ocorrendo essa mudança aqui embaixo, tá? Com tudo isso, ele vai formando, as rochas aqui já vão diminuindo mais, dando espaço a esse outro tipo de solo, tá? Que é onde tem o que? Restos de animais, né? E que vai formando essas camadazinhas aí, dando lugar à matéria orgânica do solo. E 3. Com o tempo, as rachaduras e os fragmentos formados permitem que a água penetre camadas mais profundas da rocha, carregando a matéria orgânica. Isso aumenta também a profundidade do solo. Cada camada do solo tem características diferentes. Quanto mais próximo da superfície, maior a quantidade de matéria orgânica. Aí tem aqui, ó, degradar, que quer dizer o quê? Alterar a rocha deixando-a quebradiça, que foi o que eu falei aqui, tá? Conforme aí a ação dos ventos, da água, do sol quente, né? Ela vai aí se deteriorando, ela vai quebrando, né? Formando aí outras pequenas rochas, dando lugar ao quê? A um outro tipo de solo, tá? E depois aqui na última página, encerrando a atividade de ciências de hoje, o solo costuma apresentar diversas camadas. Na camada mais superficial, a quantidade de matéria orgânica é maior. Por que isso acontece? Então, aí, de acordo com as imagens que vocês viram ali daqueles 3 exemplos, tá? Vocês vão escrever aqui o porquê que isso acontece. O porquê que aquela superfície, né, aquela camada superficial, tem a maior quantidade de matéria orgânica, tá? B, aqui embaixo. Ligue os termos relacionados à matéria orgânica. Então, nós temos aqui, ó, matéria orgânica e tem seres vivos, rocha, fezes e madeira. Assinale os elementos que você conseguiu observar nas amostras do solo analisadas na seção. Vamos investigar. Restos de seres vivos. Aonde que fica? E fragmentos de rocha. E o ar. E por último, a água. Então, aí, de acordo com aquele experimento que vocês fizeram com a observação do solo, tá? Vocês vão responder aí, colocando a observação de vocês, tá? Os restos dos seres vivos, aonde que ele fica, o fragmento das rochas, o ar e a água. Aí tem aqui embaixo. Se você não observou nenhum desses elementos que fazem parte do solo, tente explicar por quê, tá? Então, se você não observou nenhum desses elementos aqui, com a experiência que vocês fizeram com a observação do solo, onde vocês colocaram a mãozinha lá na terra mais úmida, né? Aquela superfície mais seca, o que tem ali embaixo do solo. Então, se vocês não fizeram esse tipo de observação, aí vocês vão tentar explicar
o porquê, tá? Bom, aqui finalizamos, tá bom? Tá? Então, só voltando aqui, vocês vão marcar, tá? Um xizinho na observação que vocês fizeram, tá? Não é numerar, colocar 1, 2, 3, não. Vocês vão marcar um X de acordo com a observação que vocês fizeram no experimento que vocês fizeram lá com o solo, tá? É isso que vocês vão fazer, marcar um xizinho de acordo com a observação feita por vocês, tá? Bom, então finalizamos a nossa atividade de hoje, tá bom? Caprichem nas atividades, certo? E sabendo já, qualquer dúvida, é só perguntar. Não esqueçam, tá, de copiar atividades de matemática no caderno de vocês, tudo direitinho, bonitinho. E quem ainda não fez algum trabalhinho passado por mim ou pela tia Miriam, tá? Façam, não esqueçam de entregar, porque vocês já sabem, é valendo ponto, ok? Então vamos lá, arrasem aí nas atividades.